Olá novamente, pessoal, e vamos exercitar o terceiro programinha que eu fiz com vocês em sala. Vou abrir aqui, ó, novo arquivo, vou chamar ele de p3.py, tá? E aqui o enunciado dele é este aqui, que eu apliquei para vocês. Vou copiar aqui o enunciado, que eu trabalhei com vocês em sala, que é este aqui, ó. Faça um programa no qual peça para o usuário digitar um número e imprima todos os números ímpares que sejam maiores que um e menor que o número informado pelo usuário, tá? Então, aqui, ó, vamos fazer a entrada dele lá, então vou criar uma variável num, né? E eu vou colocar aqui, ó, input, e vou colocar aqui mensagem informe o número, certo? Informe o número. Pessoal, naturalmente, quando você faz isso, isso aqui é um método. E vocês sabem que é um método porque toda palavra seguida de parênteses é um método. Então, como isso aqui é um método, tá? Então, na prática, ele está fazendo o quê? Lendo aquele que você digita pelo teclado e atribui aqui. Só que este método aqui, ó, ele sempre atribui para mim o quê? Uma string. Não importa se você digita caracteres numéricos, ele sempre vai atribuir um string. Então, na prática, quando você digita 12, na prática, o que ele passa para num é o quê? É, entre aspas, duplas, 12, ou seja, para representar que é uma string. É isso que ele passa para ele, tá? Então, por que disso? Porque este método, que é um construil, sempre vai retornar uma string, certo? Ele vai ler o teclado e vai retornar um string. Porque na prática, na computação, tudo se trabalha com string. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar e converter este camarada aqui, tá? A resposta desse camarada aqui para inteiro. Então, o que eu faço? Eu uso um método chamado int e coloco tudo entre parênteses. O que eu estou colocando dentro do parênteses? Eu estou colocando na prática o retorno desse camarada aqui. E o retorno desse camarada é uma string. Então, ele pega essa string e transforma para número. É claro que se você pegar e digitar caracteres que não sejam numéricos, por exemplo, 12A, 12A é um caractere não numérico. Né? 1 e o 2 é um caractere numérico, mas o A não. E aí, se ele tentar fazer a conversão, ele vai dar erro e vai encerrar a sua aplicação. Tá? Mas esse foi o processo que nós estamos usando aqui. Então, estou partindo do pressuposto que o usuário vai digitar apenas caracteres numéricos. Eu posso controlar isso? Posso, mas eu não vou fazer isso hoje. Mais à frente, talvez eu faça. Tá? Então, ele pede aqui, ó, que faça um programa no qual o usuário peça, faça um programa no qual peça para o usuário digitar um número e imprima todos os números ímpares que sejam maiores que um e menor que o número informado pelo usuário. Tá? Então, na prática aqui, ó, eu vou falar bem assim, ó, tem que ser maior que um, então eu vou começar com 2, certo? Vou criar uma variável i chamada 2, e eu vou falar aqui, ó, enquanto o i for menor que o número informado, certo? Então, eu vou ter que fazer, enquanto o i for menor que o número informado, eu vou colocar um if agora, eu vou perguntar se o resto da divisão do valor i por 2 for diferente de zero, é porque ele é um valor numérico, ou é um número ímpar. Aí eu peço para ele imprimir o valor i. Print i. Quando eu sair daqui, tá faltando os dois pontos aqui. Né? E aí depois eu faço o quê? E incremento o valor de i, mais 1. E aí, opa, maneira de colocar o ponto e vírgula no final. E aí eu peço para imprimir depois o fim. E aí, pessoal, eu quero que você veja que aqui no caso, ó, eu tenho aqui, ó, só para fim de análise, dentro do bloco while, que isso aqui é um bloco, já que eu tenho esse espaçamento aqui, ó, então isso aqui significa que essas instruções pertencem ao bloco do while, e aí o bloco do while eu tenho exatamente duas instruções lá dentro, esta e essa. Diretamente só tenho essas duas instruções. Essa instrução aqui faz parte do bloco do if. Ó. Então, na prática, essa instrução só é executada se essa instrução aqui for verdadeira. Veja que aqui, ó, da mesma forma do while, tudo que você pode colocar na frente do if, eu posso colocar na frente do while. Tanto o while como o if são palavras reservadas do compilador desta linguagem Python. E o que essas palavras reservadas podem receber como parâmetro, ou seja, aquilo que vai na frente delas, é um valor booleano.
Se você não coloca diretamente um valor booleano, você pode colocar uma expressão que resulta em um valor booleano. Então, neste caso aqui, ó, vamos supor que eu tenha digitado 12. Vamos supor que número vale 12, certo? E ele me criou a variável i chamada com valor 2. Então, ele vai perguntar, o que ele está perguntando para mim? Ele está perguntando aqui para mim se... ele está perguntando para mim na prática, que ele está perguntando, 2 é menor que 12? É isso que ele está perguntando para mim. E a resposta para isso aqui, ó, então, estou só substituindo isso aqui, estou substituindo as variáveis que valem o valor da variável i e o valor da variável número. Então, o que ele está perguntando para mim é isso. E para essa resposta, pode ser o quê? True ou false. Opa, peraí. Ah, tá. Deu um probleminha aqui, mas tudo bem. Então, pode ser true ou false. Naturalmente, para isto aqui, para essa pergunta, a resposta vai ser true. Ou seja, enquanto essa condição for verdadeira, então execute o que está dentro do bloco. Aí aqui ele vai me fazer uma outra pergunta, da mesma forma, vou substituir aqui, ó. O i vale quanto? O i vale 2. Então, na prática, ele está me perguntando isso aqui, ó. 2. O resto da divisão de 2 por 2 é diferente de 0? Não é. Então, isso que ele está me perguntando. Essa divisão de 2 por 2 é diferente de 0? Não. Então, isso aqui ele vai me retornar o quê? False. Então, na prática, isso aqui me retornou verdadeiro, certo? Para essa pergunta, retornou true, entra dentro do bloco, que vai daqui, começa aqui, perdão, e vai até aqui. Aí, ele, aqui dentro desse bloco do while, tem essa pergunta. Resta divisão de 2 por 2 é igual a 0? Não. Então, ele não executa o que está dentro do bloco do if. Então, ele vem para cá, incrementa o valor de i. O i que estava aí, a questão aqui, ó, i passa a receber o quê? O valor do próprio i, que é 1, mais 1. Então, implica que i recebe agora o valor 2. Oh, desculpe, mais 1 não, o i valia 2, né? 2 mais 1. Então, significa que o i agora vale 3. Certo? Chegou ao final do bloco, então agora ele vai testar novamente o laço. Então, agora ele vai perguntar, 3, já que o i vale 3 agora, 3 é menor que 12? A resposta é o quê? True. Então, agora ele vai entrar aqui de novo, vai executar as instruções que estão dentro do bloco do while. Qual a primeira instrução? Essa. Então, aqui ele está perguntando, resta a divisão de 3 por 2 é diferente de 0? É. Então, agora ele vai me retornar o quê? Para essa expressão, ele me retorna o quê? True. Como o valor booleano aqui deu true, então ele entra aqui e imprime o quê? O que ele vai imprimir para mim? Ele imprime para mim o 3. Ele continua aqui a linha de baixo e vai fazer agora 3 mais 1 é igual a quanto? Então, i passa a ser 4. E aí ele vai fazendo o processo novamente. Tá? Então, olha só, se eu executar esse código aqui, ó, aqui é o Python 3, né? É o P3, perdão. P3, qual é o número? 12? Olha lá, primeiro 3, 5, 7, 9, 11. Depois a palavra fim. Valeu, pessoal. Então era isso. Até a nossa próxima videoaula.